Beleza, galera, trazendo aqui as dúvidas de gráfico. Eu ia esperar um pouco para fazer, mas como foram várias, né? Acho que posso ajudar também quem tiver com alguma dúvida aí. Vamos lá. Bom, primeira coisa é a gente perceber o seguinte: lembrar das propriedades, né? É importante a gente lembrar das propriedades envolvidas aí no assunto. Em geral, lembrar da propriedade nos faz ganhar muito tempo, tá? Então, a questão 4 aqui da lista de gráficos, né, fala o seguinte: dois carros A e B estão lado a lado em uma estrada retilínea. Então, beleza, eles estão na mesma posição inicial. E tem no instante t0 velocidades escalares iguais a 20 metros por segundo, ou seja, eles têm a mesma velocidade inicial. O gráfico mostra suas velocidades em função do tempo em um intervalo de 15 segundos. Então, em 15 segundos, o móvel A fica com a velocidade constante, enquanto o móvel B faz uma variação negativa de velocidade e depois uma variação positiva. Ao final desses 15 segundos, é correto afirmar que... Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Olha, nas alternativas, se a gente olhar, o carro A estará, os carros estarão novamente lado a lado, o carro A estará, o carro A. Então é tudo em função de A, né? E outra coisa é que a gente tem que sempre se ligar em qual o gráfico que é. Esse é um gráfico de velocidade por tempo. Tá? Então cuidado. Pode nos levar a imaginar que é um de gráfico de posição. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque se eu olho aqui, eu falei que eles estão no mesmo ponto inicial e aqui é o gráfico, eles estão no mesmo ponto inicial. Só que esse é um gráfico de velocidade, não um gráfico de posição. Ok? Tomar muito cuidado com isso. Beleza. Então vamos lá. A propriedade principal num gráfico de velocidade por tempo é o seguinte: a área sob a curva é numericamente igual ao deslocamento do corpo. E isso é importante porque se eles estavam na mesma posição inicial, consequentemente, se eles percorrerem, por exemplo, a mesma distância, é porque eles vão estar lado a lado. Se o A percorrer mais distância que o B, ele vai estar na frente, se o B percorrer mais, o A vai estar atrás, né? Então vamos calcular o móvel A, que é um movimento uniforme, né? O móvel A é bem simples de calcular a área, né? A área de um retângulo, que é a base, vou chamar essa parte de baixo aqui de base, né? Então 15 vezes a altura, que é 20. Isso dá 300 metros. Já o móvel B, por outro lado, ele faz um movimento variado em dois momentos distintos. Então a divisão do movimento do B, vou botar de outra cor aqui para não confundir com a linha do gráfico, é nos 5 segundos. Ou seja, antes de 5 segundos ele faz esse movimento que tem o formato de um trapézio. Depois dos 5 segundos ele faz outro movimento que também tem um formato de trapézio. Eu não vou botar em cima da linha só para não confundir ali. Mas também é um formato de trapézio. Então nós temos dois trapézios, né? Vou chamar de trapézio 1. Um segundo, vou chamar aqui de trapézio 1 e aqui de trapézio 2. E aí vamos lá, vamos calcular a área de cada um. A área de 1 é base maior. Aí vamos lá, gente, base menor e base maior, né? Temos que saber identificar isso no trapézio. E aqui, os dois lados que tem 90 graus, aliás, desculpa, o lado que tem 90 graus nas duas extremidades é a altura. Tá? Então, Bruce, por que esse valor de 20 aqui não é altura? Porque ele não faz 90 graus nas duas pontas. Né? Então, para ser uma altura, tem que fazer 90 graus nas duas pontas dele.
os dois vértices ali, ok? Então a base maior é 20. Opa, de azul. 20. Mais a base menor é 5. Desculpa, é 10. Quase, hein? Vezes a altura, que é 5. Aí sim. Eu vou dividir por 2. Minha voz foi meio estranha, que eu tô com o elástico aqui do aparelho. Esqueci de tirar antes de gravar, e agora eu não vou tirar não, porque depois é um problema para botar. Então eu tô falando sem abrir tanto a boca. 30 vezes 5 dá 150, dividido por 2, 75 metros. Né? E vamos para A2. A2 o mesmo processo, é um trapézio. Base maior, aí novamente ó, a altura é de 5 a 15. Tá? Então base maior é 30, mais a base menor que é 10. Né? Essa daqui, que tem a mesma altura dessa daqui. Eu só desenhei um pouquinho externo aqui para não confundir, tá gente? Para ficar bem evidente, vezes a altura, que agora é 10 centímetros, né, de 5 até 15, dividido por 2, a área de trapézio. Então isso vai dar 40 vezes 10, 400, dividido por 2, 200 metros. Opa, tive que pausar aqui e tocar a campainha de casa. Mas enfim, então o deslocamento total, né, do móvel B será de 275 metros. Ou seja, o carro A estará 25 metros à frente, né, de B. Então, letra E. O A está 25 metros à frente de B. Beleza? Questão 4. Então, acho que várias das dúvidas, tá, pelo que eu olhei das questões, são de interpretação dessa propriedade. Tem que tomar cuidado e lembrar da propriedade, tá? Isso vem com a prática. Aqui, por exemplo, já é uma questão totalmente de interpretação. Então, vamos lá. O gráfico representa a distância percorrida por um móvel que partiu do repouso. Então, novamente, a velocidade inicial é 0, mas é um gráfico de deslocamento ou de distância percorrida, enfim, um gráfico de distância. Tá? Então ele partiu do repouso, V0 igual a 0. V0 igual a 0. Olhando os gráficos aqui, a gente tem isso acontecendo em todos, então beleza, não vai mudar muito a nossa marcação. Deslocando-se sobre um plano horizontal em movimento retilíneo uniformemente variado. A partir da análise da informação, o gráfico que representa a velocidade do móvel em função do tempo é indicado na alternativa. Então, olha só, vamos lá. Primeira coisa, importante identificar que o deslocamento em todos os momentos aqui é um deslocamento positivo. Então ele sai do 0, vai para a posição 200, depois 400, depois 600. Ele faz isso de maneiras diferentes, mas ele está fazendo um deslocamento positivo. Então, por exemplo, a D já estaria fora, né? Porque aqui a velocidade é negativa desde o início. E aqui em momento nenhum a velocidade fica negativa. Né? Ela vai ter um momento que ela vai se movimentar mais rápido, outro que ela vai se movimentar mais devagar, mas a velocidade não fica negativa. Então eu vou só marcar um xizinho vermelho aqui do lado para a gente continuar vendo o gráfico. Ora, também não é um movimento uniforme, né? Então a A também, se você marcar A, é um problema de interpretação. Ele não é 100% uniforme não, ou uniformemente variado, né? Porque é um gráfico de velocidade. Então ele não é um movimento 100% uniformemente variado. Ele tem nuances, né? Lembra que um gráfico, para ele ser, se eu marcasse algo do gênero, ou ele tinha que ser 100% com cavidade para cima, ou 100% com cavidade para baixo. Olha só então, aqui, se a gente for parar para perceber, eu vou fazer um recorte só deste pedaço.
e vou colar aqui na mesma página. Se a gente for perceber uma coisa nesse pedaço aqui, é que a gente poderia ter, complementando, uma concavidade para cima. Isso gera uma função crescente com a aceleração positiva. Tudo bem? Então, toda concavidade para cima, num movimento ou num gráfico, né, de deslocamento por tempo em... Aqui, ó, vou marcar em movimento retilíneo uniformemente variado. Então, toda vez que eu tenho a concavidade para cima, ou seja, este pedaço aqui de movimento, este pedaço aqui é um pedaço que mostra uma aceleração positiva até 40 segundos, de 0 a 40. Aí vamos lá, ó, de 0 a 40 eu tenho uma aceleração positiva porque a reta é crescente. De 0 a 40 eu tenho uma aceleração positiva porque a reta é crescente. Aqui, por exemplo, eu teria uma aceleração também aqui negativa no caso, né? Então, por exemplo, mais um motivo para essa aqui estar errado. E aqui eu tenho uma aceleração, aceleração não, uma velocidade positiva, aceleração positiva mesmo, desculpa. Só que olha só, agora que eu vi aqui, de 0 a 20 ele está marcando uma aceleração positiva, não de 0 a 40. Então também é um motivo para eu não marcar a letra C. Tá? Novamente, eu não estou riscando o gráfico todo para a gente conseguir ver as nuances deles. Agora, vou recortar este pedaço aqui, sem muito me preocupar com valores. Vou até dar uma ampliada. Este pedacinho ali, ó, a complementação dele poderia ser uma concavidade voltada para baixo. Então ele demonstra um pedaço de concavidade voltada para baixo que mostra uma aceleração negativa. Então de 40 a 60 eu tenho uma aceleração negativa. Ora, aqui ele está me marcando um movimento retilíneo, né? É como se ele visse de 0 a 20 e instantaneamente fosse mudar para o negativo. A velocidade, né? Então ele estaria com uma velocidade negativa constante, o que não é o caso. Não pode ser a A, não pode ser a B, não pode ser a C, não pode ser a D, é a E, justamente porque ele mostra aqui uma aceleração positiva, aqui uma aceleração negativa no intervalo de tempo correto, em MRU-V, né, nas duas movimentações. Letra E. Então, né, só de análise não precisa fazer conta nenhuma. Eu tirei o desenho aqui para a gente visualizar, tá? Mas também não era necessário, não. A gente tem que ser capaz de ver essas nuances dos gráficos aqui, tudo bem? Isso vem com treino também, tá? Então, não vi agora, ferrou, professor. Não, é com treino, com análise, mas a análise gráfica é importantíssima. E também é uma parte até mais um pouco matemática, que a gente está usando a física disso, né? Questão 12, deixa eu dar um zoomzinho aqui. No exato instante em que uma motocicleta parte do repouso, com aceleração constante de 6 metros por segundo ao quadrado, passa por ela um automóvel que se move com velocidade constante de 12 metros por segundo ao quadrado, 12 metros por segundo, na mesma direção e sentido da motocicleta. No gráfico que representa os movimentos da motocicleta e do automóvel, as coordenadas do ponto E são em segundos e em metros, respectivamente. Então eu quero saber, na verdade, o tempo para o encontro e a distância para o encontro. Essa questão nem é de gráfico, porque a gente consegue ver aqui, ó, o gráfico não me dá nenhuma informação relevante. Né? Então vamos separar e analisar aqui tanto moto quanto carro. Ver o que eu tenho de informação desses dois, né, o carro, o automóvel que ele chama. Então, ó, no exato instante que uma motocicleta parte do repouso, então o V0 dela é 0, com a aceleração constante de 6 metros por segundo ao quadrado,
passa por ela um automóvel que se move com velocidade constante, então a velocidade do carro é constante, 12 metros por segundo, na mesma direção e sentido. Ou seja, se é no mesmo instante, né, isso significa que essa posição aqui qualquer, que ao mesmo instante tem a moto, estou botando como se fosse um ao lado do outro, tá? E o carro, eu vou chamar de posição inicial e posso chamar do valor que eu quiser. Ele não deu o número, então pode ser 0, pode ser 10, pode ser 20, mas tem que ser para os dois. Então eu vou falar aqui o S0 aqui. Então V0 da moto, aceleração da moto, o S0 da moto vale 0 e o S0 do carro também vale 0. No gráfico, então eu quero na verdade o tempo por encontro e a distância até o encontro. De fato não é uma questão de gráfico, é uma questão de encontro de móveis. Ora, eu não posso usar velocidade relativa porque a moto tem uma aceleração. Velocidade relativa é só para velocidade constante. Mas eu posso usar o segundo método, que é fazer carro e moto, né? O S da moto é igual ao S do carro. Com isso, bom, então, ao fazer isso, né, a gente está afirmando que a moto tem esses valores aqui, né? Então vamos escrever, a posição final da moto é a posição inicial. Agora eu nem vou ficar mais repetindo a fórmula, né? Uma hora dessa tem que estar na mente. Se não tá, uma boa forma de entrar é mais exercício. Procura aí movimento variado, mais exercício, mais exercício, mais exercício. Não adianta ficar lendo a fórmula que não vai entrar na cabeça. Tem que ser por exercício, treinando e sem ficar olhando o tempo todo. Tentar montar a fórmula por vocês, tá? Bom, então S0 é igual a V0, né? A velocidade inicial da moto aqui, ó, é 0. Mas eu vou escrever V0T, o T é o TE de encontro, mais A, que é 6, TE ao quadrado, sobre 2, que é igual à posição inicial do carro, que é 0, mais velocidade 12 vezes o tempo TE. Bom, então os zeros aqui somem, 0 vezes t é 0, esse 0 some também, sobra 3te ao quadrado é igual a 12te. Ora, tem te de um lado e t ao quadrado do outro, eu posso cortar esse te e cortar esse 2 do quadrado aqui. E aí eu vou sobrar com 3te, 3te, que é igual a 12, te é igual a 4 segundos. Então, né, já não marcaria C, não marcaria D, não marcaria E. Logo, o que falta? Achar a posição. Muito mais fácil, apesar de, né, não ter tanta dificuldade aqui, aplicar na função horária do carro, né? Então, S do carro é igual a 12 vezes TE, posição do carro, é 4 vezes 12, né? 48 metros. Letra B de bola. Então, aqui nem é uma questão de gráfico, é uma questão de encontro de móveis que a gente tem que se basear na montagem das funções horárias dos dois móveis aí. Beleza? Essa foi a questão 12. Vamos embora. 14. Da onde? Da UF, Bahia. O gráfico representa a variação de velocidade de um atleta nos instantes iniciais de uma corrida. A análise do gráfico permite afirmar a.
a velocidade do atleta no instante t igual a 12 segundos foi de 4,4 metros por segundo. Bom, é uma análise de afirmativas meio que certo e errado, né? Então tem que analisar cada uma aí, tem jeito. Vamos lá. No gráfico, é um gráfico de velocidade por tempo. Então no t igual a 12, você vê que eu não tenho esse valor aqui, eu não posso afirmar nada, né? Não posso desenhar um pontilhado e falar, acho que é, parece que é. Não tem como. Então como que eu vou saber a velocidade do corpo num tempo específico? Montando a função horária, né? Eu preciso montar a função horária. Então, CH quase não saiu. Horária. Então, a função horária da velocidade é V igual a V0 mais A vezes T. Ou seja, eu preciso descobrir quem é V0, isso está no gráfico, e eu preciso descobrir quem é a aceleração. Ora, se eu tenho um gráfico, eu tenho uma variação de velocidade e uma variação de tempo. Então vamos começar calculando a aceleração aí. Ó. É ΔV sobre ΔT. Então a aceleração vai ser velocidade final, 8, menos a inicial, 0, então já sei até quem é a inicial aí, sobre o tempo 20 segundos. Então vai ser 8 sobre 20, que vai ser 4 sobre 10, ou 0,4 metros por segundo ao quadrado. Então agora eu posso criar minha função horária que V é igual a V0 mais A vezes T. Bom, não preciso escrever os zeros das funções, tá? Então só é 0,4. T está ótimo. Eu vou montar aqui minha função. Então, novamente, num instante... quanto? Aqui eu vou chamar só de V1 para mostrar, né, que é desse primeiro pedaço aqui. Né? Eu não posso aplicar isso para tudo. Cada pedaço desse gráfico aqui está me mostrando uma coisa. Movimento crescente, velocidade constante. Movimento decrescente quer dizer, uma reta decrescente quer dizer a velocidade diminuindo. Então no instante 12, ora, troca T por 12. Então V1, né, de 12 é 0,4 vezes 12. O V1 vai ser aqui nesse 4,8 metros por segundo. Então não é a A. O atleta correu 160 metros nos primeiros 20 segundos. Então, novamente, ó, é um gráfico de velocidade por tempo. Então, vou tirar o zoom, fica mais fácil de ver. B. Percorreu 160 metros. Como é que eu vou saber quanto que ele percorreu nesses 20 segundos? Calculando a área sob a curva, lembrando, né? A área sob a curva quer dizer a área embaixo da reta, que eu vou até deixar ela mostrada aqui, né, para eu ver. A área sob a reta, mais, no caso aqui, em relação ao eixo do tempo. Então vou pintar aqui bonitinho, só para eu ver que essa área é da primeira movimentação. Pronto. Então isso aqui vou chamar de A1, tá? Que é da primeira parte aí. Então A1 é numericamente igual ao deslocamento do corpo no primeiro instante. Não é tio não, desculpa, é um Nzinho. Aqui. Então A1 é área de triângulo, né? Base vezes a altura dividido por 2. Então a base ali do triângulo é 20.
vezes a altura, que é 8, dividido por 2. Então isso vai dar 160 dividido por 2, dá 80, né? Metros. Então, na verdade, ele não andou 160 metros nos primeiros 20 segundos, ele andou 80. C. O movimento do atleta foi uniformemente acelerado até o instante 40 segundos. Isso não precisa fazer nem conta. Foi uniformemente acelerado até o instante 20 segundos. Depois ele ficou com velocidade constante. Então nem precisa fazer conta. D. A velocidade escalar média do atleta no primeiro minuto da corrida foi de 6 metros por segundo. Então, olha só, gente. Para eu saber a velocidade média, lembra, né? Vou botar aqui embaixo. O que é velocidade média sempre? Distância sobre tempo. Então, ó, no primeiro minuto da corrida, ele está falando do gráfico inteiro. Ou seja, então eu preciso delimitar aqui, ó, quem são, esses pedaços aí do meu gráfico. Então eu vou dividir ele em 3 partes. Vou deixar bonitinho. Parte vermelha aqui. E por fim, a parte roxa. Ficou meio zoadinho ali, mas não tem problema. Então vai ser A2 e a parte roxa, que é A3. Só deixando bonitinho aqui, apresentável. A3. O A1 eu já sei quem é, né? Então, o A1 eu já calculei que é 80 metros. Então, eu preciso saber a distância total percorrida, porque o tempo eu sei. Então, vamos lá. Distância total. Descer só um pouquinho aqui. Delta S1 eu já sei que é 80 metros. Já calculei na alternativa B. Delta S2 vai ser a área sobre essa curva, que é um retângulo. Base, que é 20, vezes a altura, que é 8, e isso dá, sim, 160 metros. Agora, delta S3 vai ser a área de um trapézio. Ó. Novamente, só é a altura do trapézio aquele que tem dois lados, duas extremidades que fazem 90 graus. Então essa é a altura. Então a base maior é 8, mais a base menor é 4, vezes a altura, que é 20, dividido por 2. Então isso vai dar 12 vezes 10, né? Posso simplificar aqui, que dá 1, que dá 10. Então 12 vezes 10 é 120 metros. Aí eu vou ter então, ó, 120 mais 80, vou botar eles próximos aqui, né? Mais 160 dividido por 60 segundos. Então isso aqui vai dar 360 dividido por 60, que é igual a 6 metros por segundo, de fato. Essa é a velocidade média dele, letra D. Ok? O módulo da desaceleração do atleta no primeiro minuto da corrida foi de 0,4. Olha, assim, não vou nem fazer essa conta, tá? Mas desaceleração é ΔV. Qual que é o ΔV dele, né?
Se eu apagar isso aqui, depois eu volto, para ficar bonitinho, que for bonitinho, né? Qual foi o ΔV dele? Velocidade final, 4 menos a inicial, 0, dividido pelo tempo. Com certeza foi bem menor que isso. Tá, então, daria para ver também, caso você não lembrasse a D, faz por eliminação. Pensando numa questão de Enem, né, da vida aí, e se você tem tempo, tudo isso tem que entrar, né, no jogo, tá? Se você tem tempo, é uma questão importante para você fazer, de repente, tal, tá para a parte final da prova, né? Você já marcou várias dúvidas para trás, e aí você tem que voltar nelas. Foca nessa daqui para tentar resolver. Faltam duas alternativas, né? Ao invés de chutar entre duas, você pode, e você não lembra D, por exemplo, você vai lá e tenta aplicar qual foi a E, que é facinha de fazer. ΔV sobre ΔT, né? Aceleração, desaceleração do atleta. Então, velocidade final é 4 menos inicial, que é 0. Aliás, vamos lá, ó, já daria para marcar por causa da desaceleração, que não é uma desaceleração. Foi de 0 para 4 no final. Então era uma aceleração. Aqui já seria um erro. Você poderia marcar D por eliminação, por exemplo. Tudo bem? Questão 17. Vamos lá. Um veículo que está se movendo ao longo de uma estrada plana e retilínea está se movendo. Tá? Sua velocidade em função do tempo para um trecho do percurso foi registrada e está mostrada no gráfico ao lado. Considerando que em t igual a zero, aqui, a posição do veículo S é igual a zero, assinale a alternativa correta para a posição ao final dos 45. Instalando o cotovelo aqui. 45 segundos. Beleza. Então, olha só. Novamente, a gente se depara aqui com desenhos, né? E com a área do gráfico. Eu ia deixar para fazer, vamos fazer logo, tá? Eu ia deixar até para você fazer, Emily, né? Já que você veio com as dúvidas, porque a gente já aplicou várias vezes, mas vamos fazer, já estamos aqui. Então, novamente, não tem como eu sair simplesmente, por exemplo, isso aqui não é uma figura conhecida. Vou fazer a área disso aqui para ganhar tempo. Eu não sei que figura é essa. Então eu preciso quebrar essa figura que eu não conheço em figuras menores que eu conheço. Então, por exemplo, eu vou usar essa daqui como A1. Professor, beleza. E agora? Você sabe essa figura aqui, ó? 1, 2, 3 lados, meio esquisito, 4, né, com de baixo. Não, mas eu posso quebrar, ó, num triângulo, ou num trapéziozinho, na verdade. Um trapéziozinho, num retângulo e num outro trapéziozinho. Então, 2, 3, 4, 5 aqui, né, para um retângulo. Aqui eu posso pegar um grande trapézio, né, esse todo aqui, ó. Então, 6, talvez eu tenha até mais como quebrar ali esse daqui em coisas menores. Mais esse triângulozinho aqui, 7, mais esse retângulozinho aqui, 8. Caraca, peraí, deixa eu só olhar esse 2, 3 e 4 aqui. Deixa eu ver se eu posso melhorar. Eu posso fazer um trapézio grande aqui, né? Posso fazer um trapézio grande. Não posso não, porque tem essa quebradinha aqui. Então é isso mesmo que eu tenho que fazer. Agora é o trapézio. 1, 2, 3, 4. Aqui é um retângulo. Então vamos lá. Vamos começar logo. Um retângulozinho. A altura 8. Então A1 vai ser 8. Sempre em relação ao eixo do tempo, né? Dividido vezes 5. Isso dá 40 metros. 2. O A2 vai ser um trapézio, né? Base maior. Quem é a base maior? 36. Mais base menor, que é 8.
vezes a altura dele, que é 5, dividido por 2. Isso aqui vai dar 44, dividido por 2 dá 22, vezes 5, 110 metros. 3. 3 é um retângulo, então área 3 é base, que é 5, vezes a altura, que é 36. Isso vai dar 180 metros. 4 é um... Olha só, não é igual, não é idêntico. Base maior, 36. Base menor, 8. Altura, 5, dividido por 2. Então a área 4 é idêntico à área 2, que é de 110 metros. Bom ganhar tempo, né? A questão já está grande. 5 é um retângulozinho que é idêntico ao retângulo 1. Então a área 5, aqui não ia ganhar tanto tempo assim, né? Mas também é bom identificar isso, que é 40. Aí vamos lá, 6. O 6 é diferente, né? Então, o 6 ele seria o quê? Base maior, né? Um retângulo, um trapézio. Então, base maior, que é 36, mais base menor, que é 8, vezes a altura, que é 10. Tomar cuidado, hein? Dividido por 2. Eu não poderia aplicar esse retângulo grande, esse trapézio grande aqui, ó, porque ali ele tem uma base que é um pontinho, só um pico. Aqui não, aqui eu estaria montando um troço de 5 lados, ó. Não é trapézio, então eu não poderia fazer um trapézio maior ali, ok? Então isso aqui vai ser 44 vezes 10, 440, dividido por 2, 220. 220. 7. A área 7, a área de um triângulo. Vamos descer um pouquinho aqui. Base maior. Quem que é a base maior aqui? Base maior, desculpa, base. A base do 7. Deixa eu... Peraí que aqui é uma tretinha, eu acho. Mas vamos fazer que vai dar. Base é 5. Porque na verdade, ó, deixa eu fazer o triângulo do 7 aqui. Ele vem até aqui embaixo, ó. Então só tomar esse cuidado, mas continua sendo um triângulo, né, maior. Então vai ser base 5 vezes a altura. Aí a altura é 36 mais esses 10 aqui, então 46 dividido por 2. Aí ó, pegadinha. Então vai dar 5 vezes 46. Questão 17, tá? Só para ver onde que tá, porque o tempo aqui já deu grande. 5 vezes 46 vai dar 230 dividido por 2, né? 115 metros. Fazer o 8 aqui. O A8, calcular a área 8, o A8 é um retângulozinho, só que na minha conta ele vai estar abaixo, então ele entra negativo. Menos... menos... Aí vamos lá. Base, que é 5 vezes a altura, que é 10. Eu já botei o menos na frente, eu não preciso botar menos 10. A área 8 vai ser
menos 50 metros. Aqui eu tô pensando, acho que eu vou ter que dividir, na verdade. Não, acho que vai dar certo. Vamos ver. Vamos somar tudo. Até dar um zoom out aqui, somar tudo aqui no canto. Então vai ser 40 mais 110 mais 180 mais 110 mais 40 mais 220 mais 115 e no final eu subtraio 50 aí dessa brincadeira. Então 0 aqui 5, 4 mais 1, 5, com 8, 13, 14, 18, 21. 21 vai 2, né? 2 aqui, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 815. 815. Aí realmente vai fazer falta aqui. Esse 7 é um negócio que tem um pedaço dele que está abaixo. Então eu estou considerando com 50 a mais, né, do que realmente ele tem. Que isso aqui equivale também a menos 50. Que é um retângulozinho que está abaixo aqui. Então eu vou tirar 100 disso aqui. Porque 100 menos 50 do A8 e menos 50 da parte negativa de A7. Ou seja, no fim aqui vai dar 715 metros. Eu poderia até estar ensaiando de separar, fazer uma conta aqui e tal, mas no final, se você tem a manha da propriedade, você vai perceber isso, tá? Questão 20. Essa aqui parece mais difícil do que é. Dois móveis A e B partindo da AFA, né? Da seção que é da aeronáutica, né? Esqueci do meio aqui. Dois móveis A e B formadora, alguma coisa assim, partindo juntos de uma mesma posição, porém com velocidades diferentes que variam conforme o gráfico abaixo, irão se encontrar novamente em um determinado instante. Considerando que os intervalos de tempo T1 menos T0, T2 menos T1, são todos iguais aqui, os móveis A e B novamente se encontrarão em qual instante? Aqui, para eu mostrar, acho que vai ficar melhor. Vou recortar um para cada. Então aqui eu vou analisar A e vou recortar mais um para analisar B. Eu vou deixar o original ali também para a gente dar uma conferida. Calma aí que aqui ficou meio esquisito, né? Vou fazer o seguinte. Deixa eu mudar de página. Beleza. Pronto, aqui é o A. E aqui é o B. Fechou. Ó, é um gráfico de velocidade por tempo. Ou seja, propriedade, né? A área embaixo do gráfico é uma área de deslocamento do corpo. Então, tá tudo dividido em quadrados aqui pra gente, né? Não é à toa. A gente vai contar os quadrados a cada instante que tempo, os quadrados que passam entre A e B. Por quê? Imagina que passou 1 segundo e chegamos em T1, o A andou 1 quadrado, o B andou 1 quadrado. É o ponto que eles vão se encontrar de novo, né? Porque ele fala aqui, ó, partindo juntos de uma mesma posição. Então eles estão se encontrando no ponto zero, no instante zero.
Aí vai passar um tempo, se eles percorrerem nesse tempo a mesma distância, com, consequentemente, né, vamos dizer assim, eles vão ter a mesma posição e vai ser um encontro novamente. Então, por exemplo, o A, passado 1 segundo, o A vai percorrer o quê? Vou pintar aqui o A de vermelho. Ter percorrido um bloco. Lembra que a gente tem que analisar sempre em relação ao eixo T e o gráfico de A. O B vai ter percorrido, olha o gráfico do B aqui, onde é que está? 1, 2, 3 blocos. Então, se cada bloco representar 1 metro, por exemplo, o que vai acontecer aqui? O A vai percorrer 1 metro, o B vai percorrer 3. Beleza? Passou mais um instante de tempo. Ó, estamos olhando aqui sempre em relação a A. Então vai ter um bloco mais meio bloco, né? Ali está cortando bem na metade, ó. Então mais meio bloco. Então vamos somando aqui embaixo. 1. Agora eu tenho 2,5 nesse instante. Aqui eu tenho 3. E agora eu terei, sempre em relação a B, né? Ó, eu já olhando para A aqui. B, meio. Mais 1 inteiro. Que agora eu só estou analisando o corpo B. O gráfico de A não me importa. Mais outro inteiro. Então, quanto que eu vou ter aqui? Mais 2,5, né? Então, eu vou ter 5,5. Passado mais um instante de tempo, né, entre T2 e T3, olhando para A, eu vou ter mais aqui meio, mais um, mais outro. Então eu vou ter aqui, ó, 2,5, né, mais meio, 3, 4, 5 blocos. Ó, o A já correndo atrás do prejuízo. O azul, o B, né, ele vai ter, ó, mais meio, mais 1. Então isso é mais meio, 6, mais 1, 7. Agora vamos mais um instante de tempo. Você vê que ainda não se encontraram, né? Estou fazendo aqui de A, vai ter 1. Dois, 3. Então ele vai percorrer 8 blocos, enquanto B, 1 aqui, tinha 7, vai percorrer mais 1, então ele vai ter 8 blocos. Então quando que isso vai acontecer? No instante T4. Letra A. Então, contar o número de blocos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é um movimento simétrico, a gente até poderia visualizar sem ter que fazer esse desenho, mas aí já requer um pouquinho mais de experiência, né? Que é um movimento simétrico, retinho, retinho, diagonal para cima, diagonal para baixo, diagonal para cima, diagonal para baixo, retinho, retinho, eles vão se encontrar, né, no final dessa simetria aí. Vamos lá, acho que é a última agora. 21, é a última. Ufa, cansou, hein? Vai dar 1 hora de vídeo. Questão 21. O diagrama abaixo representa as posições de dois corpos A e B em função do tempo. Então,
corpo A tem este gráfico aqui, a AFA também, né? Então vamos esperar problema. Corpo B tem este gráfico, tá? Por este diagrama, afirma-se que o corpo A iniciou o seu movimento em relação ao corpo B depois de... Então olha só, vamos lá, gente. Aqui a gente vai ter que ir por partes para tentar identificar. Eu quero saber quem é o tempo inicial do A nesse gráfico. Iniciou o movimento, né, em relação a B. Então, até desculpa aqui, é uma das coisas. Né? O que eu quero saber, na verdade, é essa distância aqui. Qual que é a diferença de tempo entre o início da trajetória do B, que começa no 0, e o início da trajetória no A. Tá? Eu quero saber isso. Vamos começar primeiro no B. Aliás, eu não vou começar a analisar não, porque vamos pensando juntos aqui, tá? O que eu preciso saber para descobrir quem é o T0A, né? O que eu preciso saber de informação? Bom, uma coisa importante para mim, por exemplo, é saber a função horária de A, que é uma função horária de movimento uniforme, é uma reta num gráfico de posição por tempo. Então é movimento uniforme. Ora, posição de A depende, a função horária de A depende do S0 do A. Bom, qual que é a posição inicial do A? É 0, né, em relação ao gráfico, 0. Eu vou apagar isso aqui que eu fiz, porque é bom o gráfico ficar livre para a gente ver as informações, tá? Mas a velocidade do A eu não sei, e ela é constante aqui, vezes o tempo, e de novo, o tempo depende da posição, né? Então eu não consigo montar a função horária desse jeito assim, não. Eu vou calcular a velocidade do A primeiro, porque eu já sei que é uma informação importante. Isso aqui, tá? Sou eu sei como é que eu resolvo isso, só que eu quero criar um pensamento de vocês, para vocês tentarem aprender a resolver problemas. Isso aqui é uma questão da AFA, é difícil, não creio em algo assim nível Enem, apesar de todo ano cair uma questão difícil, né? Ou algumas questões bem difíceis, mas em cinemática é difícil você ver uma questão que puxa tanto conhecimento assim, ainda mais de gráfico, mas talvez na matemática tenha algo parecido, entendeu? Então eu estou pensando com vocês aqui na resolução. Qual que é a velocidade de A? Olha, eu tenho aqui uma variação da posição de A, de 10 até 20, só que eu não sei este tempo aqui, ó. Porque se eu sei que tempo é esse, eu sei basicamente a velocidade do A. Então eu ainda não consigo calcular a velocidade do A. Mas vocês percebem aqui que este T é o tempo de encontro entre B e A. E o B me dá muito mais informações. Então talvez seja mais interessante eu começar analisando o B. Tá? Eu, por exemplo, trazendo o meu depoimento aí, a primeira coisa que eu ia fazer, sair analisando o B, montar a função horária do B, que eu vi que há um encontro e ele me dá muito mais informações do que o A. Aí, de novo, uma questão de experiência. Aqui a gente está aprendendo a resolver questão. Depois que a gente aprende a resolver as questões, que o conteúdo está bem agarrado na nossa cabeça, aí a gente se preocupa com o tempo. Tá? Aqui, por exemplo, no nosso curso, né, na escola, a gente não tem tempo para eu treinar vocês para se preocupar com resolução de questão e com tempo. Vai muito de vocês. Tá? Eu sei que isso está com 54 minutos de vídeo, então aqui está mostrando para mim, então não sei se todo mundo chega aqui bem, mas isso é uma dica importantíssima. Eu estou tentando ensiná-los o conceito e ensiná-los a resolver as questões. Velocidade é treino e o treino é de vocês. Eu não posso treinar por vocês. Tá? Posso passar mais lista, mas o que não falta é exercício na internet, gente. Então, assim, novamente,
não se prendam só às minhas listas. Tive muita dúvida em gráfico. Procura aí gráficos de movimento uniforme, porque eu também não posso ficar criando, sei lá, botar 10 listas, né, 3 listas por semana das 3 físicas. Ou acabei gráfico, vou mandar outra, vou mandar outra. De vez em quando eu vou mandando, mas eu não posso zerar as questões de lista de gráfico da cinemática da internet. Um pouco vai de vocês também, tá? E eu sempre estou aqui para tirar uma dúvida em alguma questão que vocês acharem por aí. Também não precisa se prender a tirar dúvida das listas, ok? Então vou analisar o corpo B. O corpo B me dá muita informação. Primeira coisa é montar a função horária de B, né, que é importante para mim aqui. Eu não sei a velocidade do B. Então vamos começar analisando a velocidade do corpo B. É ΔS. Então vou marcar o ΔS todo aqui. Ó. Ele vai para 0. Ele estava no início em 40. Né? É decrescente, então eu já sei que vai ser uma velocidade negativa. Então, final menos inicial é igual a ΔT. Quanto tempo ele demorou para fazer isso? 10 segundos. Então, isso vai dar menos 4 metros por segundo. A posição inicial dele é 40, menos 4t. Pronto, consegui montar uma função horária para B, já é uma informação boa. Beleza? Vamos lá. Ora, eu não sei a função horária do A, eu não sei a velocidade do A, mas eu sei que esse ponto aqui é 10. Então eu posso calcular, usando a função horária de B, o tempo para chegar a 10 metros. Se eu calcular o tempo para quem, né? O tempo para B. Deixa eu só ajeitar isso aqui para deixar mais claro. O tempo para B chegar a 10 metros. Porque eu tenho a função horária dele, e aí eu vou descobrir esse T aqui. Ó, que lindo. O tempo para B chegar a 10 metros é SB igual a 10, 40 menos 4 vezes T. Passo menos 4 para cá, mais 4. Passa o 10 para cá, negativo. Então T vai ser igual a 30 sobre 4, 7,5 segundos. segundos. Ou seja, agora eu já sei que esse Tzinho aqui é 7,5. Ora, agora eu não posso montar a função horária do A? Eu posso calcular a velocidade do A, por exemplo. Então a velocidade do A é qual? É variação da posição. Então, ó, final 20 menos a inicial 10 sobre tempo final, que é 10 segundos, né, para chegar na posição 20, menos a inicial 7,5, o tempo inicial, né? Então a velocidade do corpo A é de 10 sobre 2,5. Isso dá 4 metros por segundo. Então a velocidade do A é 4 metros por segundo. Ótimo. Ah, professor, no que isso me ajuda? Me ajuda que eu agora consigo montar a função horária do A. Olha só. S de A é igual a S0. Eu sei de onde o A saiu. O A saiu do 0 metros. 0 mais 4 vezes T. Então a função horária de A é igual a 4T. Aí vamos lá, ó. Imagina que o A está aqui no ponto 10. Ou melhor, desculpa, que ele vai sair do ponto 0. Vamos calcular quanto tempo demora para ele sair do 0 e chegar até o ponto 10, porque aí eu vou descobrir que tempo é esse. Por quê? Se eu sei... Aí, a interrogação não ficou bonita.
Se eu sei que esse ponto é o 7,5, imagina que demora 5 segundos. Quer dizer que esse ponto é o 2,5. Ah não, demora 2 segundos e meio, então esse tempo é o 5. Por exemplo, 7,5, 10 eu sei que não é. Tá? Pelo desenho, pelo desenho não, mas pela simetria aqui, daria para ter uma ideia. Ainda assim, a gente não pode se guiar em desenho, tá? Para resolver a questão. Então, vamos imaginar essa função horária aqui não vai servir para mim. Tá? Vamos imaginar que o A está saindo do 0 e quer ir até o 10. Então, posição final é 10, posição inicial é 0, mais 4 vezes t. O t é igual a 2,5 segundos. Aí cuidado com a mão nervosa. Ah, 2,5. Não. Ele demora 2 segundos e meio para chegar até o 7,5. Então onde é que ele está? Ele está no instante 5 segundos em relação a B. Portanto, letra B. De bola. Tudo bem? Então quer dizer que demora 2,5 segundos para ele percorrer essa distância. Só que quando ele chega nesse ponto, ele está no instante 7,5. Logo, ele está no. Se ele percorreu. Chegou no instante 7,5. Ao longo de 2,5 segundos, ele estava no instante 5 segundos. Parece, olhando assim, uma questão simples, né? Tem pouca coisa escrito, gráfico e tal. Mas é uma questão que você tem que pensar um pouquinho. Da AFA, IME, ITA. Toda vez que a gente se depara com esse tipo de questão, a gente tem que tomar um cuidado aí, ou ela é muito grande, como foi a do MRU-V, ou ela envolve um pensamentozinho, né, mais elaborado. Né? Essa daqui, por exemplo, não é uma questão difícil, mas precisa de um pensamento bom. Isso aqui também não é uma questão que envolve nenhum conceito mirabolante, é gráfico. Né? Montar a função, achar o tempo, achar a velocidade e tal. 1h02 de vídeo, mas tá bom, espero que ajude a resolver as dúvidas. Depois tentem fazer, já que surgiu muita dúvida, assim, eu devo criar uma outra lista de gráfico, tá? Talvez eu pegue até de um outro lugar pronto, eu vou ver, porque eu não sei se o site que eu pego vai ter tanta. Acho que tem sim mais. Mas aí eu dou uma olhada e crio uma segunda lista de gráficos aqui, porque eu vi que foram várias dúvidas. Beleza? Então é isso, gente. Valeu. Falou, até sexta-feira. Nossa aula, qualquer dúvida, eu tô sempre por aí. Tchau, tchau.